Alô! Alô, 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 sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade e se preparem, porque é isso. Eu tentei capturar o livro, só que ficou muito escuro. Tipo, eu botei luz em cima, daí ele brilhou, daí ficou meio complicado. Eu tenho que tentar achar um jeito aqui de transmitir o livro pra vocês, os muito escuros. Os claros ainda não tá dando problema. Só que eu não consigo colocar a luz em cima dele porque começou a brilhar. Porque a capa é meio laminada, sabe? Ela imita um corino. Então... Mas nós vamos ficar aqui com a foto. Eu vou dar a descrição daqui a pouquinho pra vocês de como é que é o livro, tá? A aparência dele. Mas ele é bem levezinho. Ele tem, tipo, umas 170 páginas no máximo. A leitura é bem rápida também. E antes da gente começar mesmo, eu vou deixar um aviso aqui que nós vamos falar sobre alguns assuntos pesados e que alguns podem não se sentir muito confortáveis, como tortura, sadomasoquismo ao extremo. Mas assim, eu não vou dar detalhes das práticas, até por causa que nós não estamos aqui para isso. Mas vai ter, como é que eu posso dizer? Vai ter alguns indícios de alguma coisa aqui e ali, então já fiquem, né, avisados, ok? Hellraiser, Renascido do Inferno, é a primeira edição publicada no Brasil. Os filmes já tornaram o personagem famoso, mas foi somente em 2015 que tivemos acesso à história original em português, trazida pela editora Darkside. E é incrível pensar que uma história que já era um clássico há tanto tempo demorou tanto tempo para ser traduzida aqui no Brasil, né? Foi só em 2015 que a história original veio pro Brasil e só pela Darkside. Antes disso, a gente só conhecia ele pelos filmes. Então a gente já conhecia o Pinhead, já conhecia meio que o que era os Cenobitas, mais ou menos. Mas realmente contato com a obra original só a partir de 2015, sendo que o livro foi publicado em 1986. Quem é bom de matemática faz os cálculos aí. Dá o quê? Quase 30 anos para chegar aqui no Brasil. Parece que a linguagem original do livro era muito pesada. Não se perdeu muito na tradução. A linguagem continuou sendo bem crua, bem pesada. Mas provavelmente foi por causa disso que a galera pensou assim, poxa, não vamos trazer pro Brasil isso, né? Porque assim, ó, muitas obras de horror já tinham sido trazidas pro Brasil. Obras mais antigas e tal, só que geralmente o linguajar, a linguagem da obra não era tão pesada. Com a crueza do Hellraiser, pode ser que, tipo, é horror. Não, não é porque é horror, é porque, poxa, olha o jeito que o cara escreve. O Brasil não tem infraestrutura para receber uma linguagem desse porte. Só que na verdade, eu não sei quem que eles estavam tentando poupar, porque brasileiro é uma das pessoas que mais fala palavrão. Então, assim, hoje em dia, se você pega para ler a obra, pelo menos é uma coisa que eu notei. Não é tão pesado assim, mas é por causa que nós estamos em outro tempo. Se talvez as pessoas mais daqui a 25 anos atrás e tal tivessem pego o livro, realmente poderiam ter aquele choque, né? Mas hoje em dia é super tranquilo. É a mesma coisa que a gente estava conversando sobre o horror do Drácula, da história Drácula. Que na época que ele foi lançado, as pessoas ficaram abismadas. Meu Deus do céu, é muito terror isso aqui, meu Deus. E pessoas passavam mal de leitura. E, nossa, como é que o cara pôde ter coragem de escrever isso, né? Como é que o Bram escreveu isso, meu Deus. Só que agora, se você lê hoje em dia, continua sendo uma obra muito boa, só que a gente não tem esse choque. Porque a gente já tá acostumado a coisas muito mais fortes. E ele é mais até, ele vai mais pro gótico, né? Ele vai para aquele gótico do que realmente o trash, né? Que seria o Hellraiser. Hellraiser foi escrito por Clive Barker e publicado no terceiro volume da sua série antológica Night Visions. E a primeira ideia que ele queria fazer com essa história era fazer um filme. Ele queria porque queria fazer um filme do Hellraiser antes de fazer a publicação desse primeiro livro. Só que ninguém comprava a ideia dele. As pessoas liam a ideia dele, liam aquele projeto no roteiro e falavam: não, você é doente. Aí, sendo que, na verdade, já tinha muito filme slasher por aí, né? Mas, então ele não estava conseguindo fazer as pessoas comprarem a ideia para produzir o filme.
que ele fez? Ele tentou botar à prova de que as pessoas, que o público iria gostar da história. Então ele lançou num formato de livro, ele publicou, e daí a aceitação do público foi realmente muito grande, foi muito boa. E daí ele conseguiu o financiamento dele, ele conseguiu aceitar a proposta para a produção do filme que ele mesmo dirigiu, o primeiro filme, né? Não é um romance, em questão de categoria de livro, né? De gênero. Ele é uma novela porque ele não chega a ser muito extenso para ser um romance. Então ele seria o Hellraiser, o primeiro livro é uma novela de horror. Quando falamos de universos diferentes do nosso, é sempre bom levarmos em consideração o ponto de vista. E o que para nós é normal e aceitável, em outro universo pode ser intolerável, e o contrário também. E aí entra aquela pergunta, né? O que significa prazer para vocês? E o que significa dor? Em qualquer sentido. Tipo, o que significaria isso? Nós, no geral, nós humanos, temos um conceito meio geral do que seria o prazer e do que seria a dor, de como se intervém uma na outra. Cada um temos os nossos limites, mas nós temos esse consenso geral, né? Mas não quer dizer que em outro mundo, outro universo, esse conceito seja o mesmo. E é aí que entra o primeiro problema do personagem principal de um dos personagens principais dessa história. E é em busca do prazer supremo que um dos personagens dessa história, acaba encontrando um destino pior que a morte. Este cara aqui. Frank Cotton já viajou para os 4 cantos do mundo em busca de prazeres. Sua sede insaciável o levou aos lugares mais inusitados, sempre fazendo aumentar o seu limite de tolerância ao bizarro. Cansado das coisas mundanas, Frank ouve falar da misteriosa caixa de Le Marchand, também conhecida como Configuração do Lamento. O Frank, ele é um hedonista, que é alguém que acredita na filosofia de que o prazer é o bem mais precioso da humanidade. E é alguém que busca, incentiva, venera o prazer de todas as formas. É como um culto mesmo, sabe? Uma crença. E eu já digo que o Frank, ele não representa todos os hedonistas do mundo. Existem outros tipos, outros níveis, mas ele é como se fosse o ápice dessa ideia. Ele é o extremo. Tanto que ele chega a procurar pela famosa, que não é tão famosa, mas surgiu assim uns rumores aqui e ali de que existia uma maneira de conseguir alcançar de níveis de prazer que no nosso mundo não seria acessível. E que ele poderia alcançar esses níveis se ele conseguisse acertar uma caixa misteriosa e abrisse ela. A pessoa que lhe passa essa caixa, em uma das viagens dele para a Índia, ele consegue finalmente rastrear essa caixa e encontrar uma caixinha pequena, né? Parece inofensiva, mas é muito bem feitinha, com muitos detalhes. E ele passa estudando a caixa, a pessoa que passou a caixa para ele dá umas dicas do como que ele pode preparar o ritual, porque ele fala que você vai receber convidados de outra dimensão. Então, para recebê-los, você tem que ter certos itens ali de como oferenda, para agradá-los e tal. Então, ele começa essa preparação que dura meses, enquanto isso ele vai lá estudando a caixa para tentar resolver o enigma. Isso é uma das coisas que muda muito do livro para todos os filmes, e que eu achei bizarríssimo. Tem até um dos filmes que dá para quase passar mal de rir, que no livro as pessoas passam muito tempo tentando abrir a caixa e no mínimo horas tentando abrir a caixa, mesmo quando a caixa já foi um pouco facilitada. E mesmo quando a caixa quer ser aberta, entende? Só que nos filmes as pessoas fazem qualquer coisa e a caixa tá aberta. Eles, tipo assim, apertam um botão, giram não sei o quê,
O... Um dos filmes conta a história de um cara, essa é genial. Ele é líder de uma seita e ele tá há muitos anos tentando procurar alguém que possa abrir a caixa pra ele porque ele não consegue. Realmente é super rápido o filme, meu Deus. Lucas, seja bem-vindo, obrigado pelo follow. E daí ele tá fazendo essa caixa, porque é muito difícil, ele não consegue e tal. Então ele começa a atrair pessoas pro culto dele, pra seita dele, que são de mortos-vivos e tal, que tem toda uma magia que não é explicado no filme como acontece. Veja bem, ele consegue matar as pessoas e ressuscitá-las numa espécie de ritual que não é explicado em momento algum no livro, no filme, como ele consegue fazer isso. E só que daí ele faz com que essas pessoas fiquem tentando abrir a caixa pra ele. Aí beleza, aí vai lá uma das nossas, a personagem principal daquele filme lá, a protagonista lá, e ela se vê nesse culto, no meio desse ritual e tal, e ela tá com a caixa na mão e ele tá mandando, que ela abra e não sei o quê. E daí eles discutem e começam a um tomar a caixa do outro. Aí ela pega a caixa e joga longe, a caixa bate no chão e abre. Ela simplesmente cai no chão e abre. Gente, eu dei tanta risada, eu quase passei mal. Porque o cara ficou, não sei quantos anos o cara ficou procurando alguém pra abrir a caixa pra ele, entendeu? Alguém espirra a caixa abre. Cara, Miri, foi exatamente isso. Foi exatamente. Ela jogou a caixa longe, a caixa quicou e abriu. Só que não faz sentido mesmo, mas pode ser que a caixa abre pra quem ela quiser também. Aí que tá, Strike. Não tem nenhuma informação que diga absolutamente nada nesse sentido. Tanto que a caixa, ela não é dita como um ser vivo. Tem uma informação no final do livro, aqui e ali, coisas bem pouquinhas, que falam que a caixa talvez abra caminhos para outros lugares. Por exemplo, uma certa combinação, uma certa configuração, abre o caminho para o mundo dos cenobitas, que seria o inferno. Mas talvez outra configuração possa abrir caminho para algum outro lugar. Fica meio essa dúvida no ar. Só que isso mostra o quanto a caixa é complicada de abrir. Os caras ficam meses, a mais esperta ficou horas e horas para abrir a caixa, sempre na configuração que talvez seja mais fácil, que é a do mundo dos cenobitas. Então, tipo assim, isso mostra o quanto é difícil, porque olha quanto tempo eles teriam que pensar para tentar fazer uma outra configuração para ir para outro lugar, sabe? É por isso que não faz muito sentido. Deixa eu até mostrar a caixa para vocês. Eu tenho uma fotinho aqui dela. Esta caixa. Ele era um artesão que viveu lá na era vitoriana, um artesão muito hábil e ele fazia muitos brinquedos. Só que ele também se interessava por artes ocultas e tal. Foi um humano que fez. Por isso que eu digo, eu não acho que foi tipo um ser mágico que fez a caixa e por isso ela é viva. Foi literalmente alguém que produziu do zero uma chave pro inferno, sabe? Depois de inúmeras tentativas, Frank finalmente consegue abrir a caixa. Sinos começam a tocar dentro de sua cabeça. O volume é quase insuportável. A terra treme ao seu redor e uma espécie de portal se abre naquele quarto escuro que ele escolheu para a cerimônia. Nesse quarto escuro, quando ele estava preparando, ele deixou vários daquelas oferendas que eu comentei pra vocês. Uma das oferendas, pra você ver como era meio bizarro, é um jarro enorme cheio de urina dele mesmo, que ele teve que coletar durante vários meses. E entre outros presentes muito esquisitos. Tipo carnes e outras coisas assim, né? Partes de corpos e tal. E ele começa a escutar esse sino ensurdecedor no ouvido dele. Nesse quarto que o Frank escolheu para fazer a cerimônia, um dos passos que indicaram para ele fazer é que ele vedasse a luz. Então ele vai lá e prega firmemente as persianas e prepara o cômodo. Tipo assim, o cômodo ele não tem móveis mais, ele tirou. Então o móvel tá há muito tempo sem pegar sol, sem pegar vento. Ele tá úmido, tá com fedores horríveis. Assim, ó, bem aquele quarto amaldiçoado que nunca é aberto nos filmes de terror. Mas então o Frank abre a caixa depois de esses sinos baterem fortemente. Ele fica quase sem visão de tanta dor na cabeça. Aparecem
essas criaturas aparecem os 4 cenobitas. É dito que que chegaria para ele possivelmente 5 visitantes, mas no início aparece 4. Cenobitas, habitantes da outra dimensão. Só a visão deles já serve para colocar terror no coração de Frank. Eles são deformados de tanto passar por torturas, a maioria infligidas por eles mesmos. As roupas deles de couro, elas são descritas como pregadas na carne. Várias partes da pele deles foram rasgadas e remendadas diversas vezes, tanto que as cicatrizes são muito profundas e algumas das feridas nunca saram, ficam o tempo todo daquele jeito. Um deles não tem olhos de tanto que foi torturado, o outro é totalmente retorcido. E só de olhar para eles já dá para imaginar várias formas de torturas que existem no inferno. E essa edição da Darkseid, essa aqui, ela vem... Toda a capa dela é como se fosse uma imitação de couro. Parece como se fosse um corino, sabe? Que ele é meio... Ele é um pouquinho fofinho, mas ele tem uma consistência um pouco mais endurecida. E ele tem várias das marcas da caixa de Le Marchand. Se vocês forem ver, ó, a caixa em cima, como ela tem várias configurações, né? E se vocês olharem ali com atenção na capa do livro, vocês vão ver que tem esses mesmos padrões. E claro, o símbolo principal da caixa em cima. E já para ser referência. E como a caixa é totalmente misteriosa, a gente não tem muitas informações sobre ela e tal, então eles praticamente não deixaram informação na capa. Eu achei isso uma sacada muito boa. Que é tipo assim, nós temos essa caixa aqui, que é exatamente isso que acontece com os personagens. Nós temos essa caixa aqui, nós prometemos dor e prazer e realizar os seus desejos. Você abre se você quiser. E é basicamente isso que acontece com o livro. Você não sabe o que você vai encontrar lá dentro e você tem uma caixa com essa estampa. Você tem um livro com essa estampa. Com essa promessa. Então você abre e descobre o que tem dentro dele por sua conta e risco. Então só tem o símbolo da caixa e o nome do Clive ali. Lembra quando a gente falou, que a gente estava comentando que o Barker, ele fez várias pesquisas para poder desenvolver esse look dos cenobitas dele? Então, ele usa o couro não só por causa do estilo punk, que é um estilo que ele gostou muito para trazer para esses caras, mas também por causa que dos clubes BS Sadomaso que ele frequentou, o que as pessoas vestiram era mais o couro e o vinil, né? Mas o couro é a predominância, até por causa que o couro é usado também nos acessórios que as pessoas utilizam lá. Os cenobitas no nosso mundo são monges que vivem em retiros buscando elevação espiritual. Alguns também escolhem viver em penitência, como rotinas exaustivas de oração, jejuns, isolamento, etc. Já os cenobitas do outro mundo, desse que o Frank invocou, levam a penitência a outro nível. Eles já foram humanos que buscavam prazeres proibidos e agora fazem parte da Ordem de Gash, uma legião de demônios desfigurados que tem o dever de torturar almas e corpos, além de buscarem os humanos que abrem a Caixa do Lamento. A configuração de Le Marchand, ela também é conhecida como a Caixa do Lamento, ou a Configuração do Lamento. Pinhead é o mais famoso entre os cenobitas, e ele é o mais sádico e impiedoso de todos os demônios, dos que nós conhecemos, claro. O autor do livro, ele detestou esse apelido que as pessoas começaram a dar para o chefe dos demônios, porque quando ele publicou o livro, não tinha nome. Tinha uma breve descrição, a aparência não é exatamente igual ao do livro do filme, mas as pessoas, os leitores, começaram a chamar de Pinhead. Não tinha esse nome no livro. Na verdade, nem tem realmente, nesse livro aqui, nessa edição, não tem. E daí, ele detestou esse apelido, só que se tornou tanta febre que ele não teve muito o que fazer. E aí, ele começou a pensar no sentido de que
poxa, os cenobitas, eles são... Os cenobitas, eles são... sadomaso, que também envolve não só dor física, como também dor psicológica, né? Seria a punição. Então faria sentido o próprio personagem adotar um apelido para um apelido para ele que ele odeia, como forma dele sofrer mais. Então, a partir depois do primeiro filme, eu só tô vendo vocês aqui do chat, tô rindo por dentro, entendeu? Ah, por dentro, entendeu, piada? Enfim, aí ele, tipo assim, meio que faz sentido ele adotar um apelido que faria com que ele sofresse, o personagem sofresse, porque o personagem também odeia ser chamado de Pinhead. Só que como ele gosta daquela coisa da penitência, ele falou, pronto, agora você é o Pinhead. Faz sentido, né? Faz sentido. No primeiro livro, nenhum cenobita ganha muito destaque. Isso foi alterado na adaptação para o cinema. Pinhead tem bem mais espaço em cena, mesmo ainda sendo pouco. O cenobita mais mencionado no livro é o engenheiro, o coordenador dos grupos e quem dá a palavra final de quem será levado. E mesmo assim, a parte dos cenobitas, principalmente no livro, ela é bem curta, porque eles realmente são os seres que vêm buscar. Como a gente não vai para o inferno e vê o que está acontecendo lá, a gente permanece no nosso mundo, eles não têm muito tempo de cena, sabe? E tem essa... É bem mencionado esse engenheiro, que é o que vem para buscar uma outra personagem depois, mais lá pra frente no livro, em que ela tenta fazer um acordo com ele. E como ele tem o poder de decisão, ele pode fazer esse acordo ou não. Então é meio que mencionado ali, mais ou menos, como acontece. Mas esse engenheiro é o personagem que é mais mencionado entre os cenobitas. E olha que é pouquinho mencionado também. Então eles não têm muito espaço realmente. Já no filme, os cenobitas aparecem já desde o início do filme e tal. Só que assim, ó, eles devem ter no máximo uns 10, 15 minutos de cena em filme. Também é bem pouco, mas é bem mais que eles têm no livro. Mas então, pra vocês verem que não é o filme do Pinhead. Por isso que se chama Hellraiser. Porque nós estamos falando de várias outras coisas, outras questões. Não é Pinhead o nome, né? No filme, o engenheiro, ele é bizarro, mas eu não sei por que fizeram ele ser bizarro, porque ele é um agente negociador. E no filme, ele é uma das criaturas mais bizonhas que tem. O cenobita completamente deformado, que não é consciente, tipo assim, ele não fala, ele grune, ele é um monstro. Ele é literalmente um monstro, e chamam ele de engenheiro. Aí eu não entendi o porquê que fizeram essa mudança. E na verdade, daí a guria, ela acaba tentando fazer o acordo com o Pinhead, como se o Pinhead fosse um engenheiro. Mas o outro chamado de engenheiro, esse monstro. Aí eu não entendi o que eles quiseram tentar fazer, mas o filme todo tem várias coisas que não fazem muito sentido, apesar de que ele é, tipo assim, ele é bom do jeito dele, sabe? Ele é bom sendo esquisito. Mas não dá pra dizer que ele é totalmente coerente, porque deixa muita ponta solta, tem umas paradas totalmente não explicadas. Mas enfim, ele continua sendo o melhor da franquia, né? E lembra que eu falei que aparece 4 cenobitas e, na verdade, depois aparece mais um? Então, o que acontece? Depois que o Frank, ele aceita lá fazer o acordo com os caras, mesmo não sabendo onde ele estava se metendo, eles simplesmente somem. Os cenobitas fazem psh, e somem da frente dele. Só que quando eles somem todas as oferendas junto. Todos aqueles presentes bizarros que o Frank tinha feito. Somem. E daí o Frank, tipo, fica... Hã? E daí aparece a cenobita. Que é uma cena descrita de uma forma super bizarra no livro. Não tem essa parte no filme, e eu acho que foi uma baita uma sacanagem, porque teria sido uma das melhores partes já feitas. Que o Satanás de calcinha, basicamente isso. Ela tá praticamente nua, mas tem alguns
pedaços de couro aqui e ali. Mas ela é cinza, que nem os outros cenobitas. Dá aquela sensação de cadáver, alguma coisa assim. A aparência dela parece uma humana parece uma humana, mas tem algo que incomoda demais. E o Barker, ele relata isso precisamente. E ela tá sentada, ela parece sentada com as pernas abertas assim, e ela tá sentada numa pilha de cabeças decepadas. E por cima do corpo dela, espalhado, tá todas as línguas amputadas dessas cabeças. Tipo, ela aparece sentada, olhando pra ele nessa posição. Tipo, e olha que eu dei uma abreviada pra vocês na cena, mas assim, é bem bizarro a cena descrita. E essa seria a engenheira do filme, do livro. Seria, digamos, uma das mais importantes cenobitas seria ela. E eu queria que ela tivesse muito, muito no filme. Eu acho que ela ia ficar sensacional. Ia dar mais aquele... Meu Deus, what the fuck está acontecendo? Seria uma cena foda do filme demais. Tá louco, já imaginou? Que delícia, cara! Alô, Júlia, já chegou pro Tira Cruz. É isso. Que cena linda, hein? Nossa, cara. Sedução 10 de 10. Como é que você tá, Júlia? Tudo bom? Oi, Zulu! Seja bem-vindo. Nêmesis? Não, não é tipo... São línguas urbanas, entendeu? Não é Nêmesis. O Frank, como eu falei, ele é o ápice do hedonista. Que é aquele cara que quer o prazer e a dor acima de tudo. Principalmente o prazer. E... se ele é o ápice, ele seria como se fosse a representação do ápice do desejo humano. Aí, ele vê, se ele sendo assim, ele vê essa cena e ele não sente vontade nenhuma de chegar perto da mulher. Se ele, sendo assim, ele ainda consegue ficar repulsivo com a visão e amedrontado, não seremos nós pessoas um pouco mais sãs que iríamos querer fazer alguma coisa. Porque a princípio a gente pensa, é uma mulher assim, não sei o que, mas quando você vê como a cena é descrita e como o cara ficou a partir dessa visão, não tem como, entendeu? Associar mais essa questão do eu quero, não quero. E eu acho que foi a partir daí que o Frank viu que tinha feito cagada. O Frank tava achando que poderia dar bom até aquele momento, mas daí ele pensou, olhou, passou, me fudi. Muito. O Cruz é um hedonista máximo, mas tem que ser superior ao Frank. O Cruz é acima disso. Ele é um hedonista imbecil, beleza. Ele não sabe, tipo, o limite. Mesmo com essas aparições horríveis, Frank se recompõe porque ele já esperava algo bizarro. Ele tenta estabelecer comunicação e consegue até facilmente. Os cenobitas vão direto ao ponto e perguntam por que foram convocados, mesmo eles já sabendo, porque eles só são convocados por um único motivo, né? Frank diz que está em busca de prazer intenso e que sabe que eles podem proporcionar isso em troca da alma dele. O que Frank não sabe é que os cenobitas são, na verdade, demônios vindos de uma espécie de inferno. E lembra que eu perguntei para vocês o que seria o prazer na nossa concepção? Então, para os cenobitas, prazer são todas as formas inimagináveis de tortura, tanto física quanto psicológica. Existe a conotação e o ato sexual que também humanos fazem dentro das cerimônias deles, existem, mas o foco é sempre a tortura. E eu comentei que a ideia da cenobita mulher ali, né, ser a engenheira, o próprio Barker mudou isso quando foi fazer o filme. Ele, tipo, deu mais destaque no filme, deu mais destaque pro Pinhead, tirou a engenheira, fez o engenheiro ser um monstro muito esquisito, que não faz sentido nenhum tá ali, mas ok. E... enfim, né? Tudo bem que o Pinhead, ele se tornou um ícone e ele ficou muito bom. Mas eu realmente gostaria de ter visto a engenheira lá.
Porque o Pinhead, ele meio que se tornou tudo, sabe? O chefe, o engenheiro, o não sei o que, isso, aquilo. Então ele pegou todas as funções pra ele. E no livro, tanto nesse quanto no Evangelho de Sangue, eles têm. Cada um tem uma tarefa um pouco específica. Todos eles têm um líder do grupo, que é o cara para quem eles, né? É um líder ou a líder para quem eles obedecem, para quem coordena. Mas cada setor do inferno tem um trabalho, sabe? Então, tipo, um busca, um faz um é o carrasco, o outro é não sei o que, entendeu? E meio que tudo virou coisa do Pinhead no filme, sabe? Eu achei isso um pouquinho chato, porque essa questão de hierarquia e de organização do inferno eu achei muito interessante no livro. Não é tão abordado nesse primeiro livro, no Renascido do Inferno, mas nos Evangelhos de Sangue, nos outros é mais abordado, né? Nas outras antologias. E antes da gente continuar, eu vou fazer uma breve introdução do que é esse tal de sadomasoquismo que a gente tá falando tanto, e a galera tá fazendo tanta piada aí. E tem muita gente que não deve nem saber o que é de verdade. Tá, tá. Vai falar que vocês nunca deram um murro no seu parceiro durante o ato, tá? Se você tá bem. Sadomasoquismo é o ato de dar ou receber prazer através da dor e ou submissão. A humilhação também é frequente entre os praticantes. Sadistas são aqueles que preferem dominar e serem os agentes ativos da situação. Já os masoquistas são os passivos, que recebem as punições físicas e psicológicas, só agindo quando ordenados pelos sadistas. Essa prática não é considerada uma condição ou parafilia clínica, que seria um desvio, por assim dizer, né? Enquanto as punições permanecerem apenas no fetiche, o ato envolver só adultos e todos os envolvidos derem consentimento, não se configura em crime e não carece de punição perante a lei. Então, aí temos um ponto muito importante. A partir do momento que envolve alguém de menor, animais ou uma pessoa que não aceita o que está acontecendo, vira crime e os envolvidos precisam ser denunciados. Por isso que entre os praticantes do sadomaso existe o uso da palavra de segurança, que é uma palavra totalmente aleatória e que geralmente nem existe, pelo menos no vocabulário dos praticantes, e se qualquer um falar ela, para tudo. Tanto o sado quanto o maso. Se qualquer pessoa ali naquele cômodo falar, tudo para e essa pessoa pode ir embora. E sempre é uma palavra que as pessoas não falariam sem querer. Sabe? Tipo, banana recheada. Sei lá, alguma coisa assim, sei lá. Cabecil. Olhei pra caneca do Sil e pensei. Cabecil, entendeu? Uma coisa que, tipo, você não falaria isso durante um ato. Eu acho, a não ser que você tenha fetiche no cabecil. Mas aí eu não quero saber, entendeu? Porque ele é meu amiguinho, então não fale essas coisas pra mim, senão eu vou te dar ban. Aí. Então, tipo, seriam umas palavras assim, sabe? Que você não falaria porque sem querer. Mas vocês entenderam meio que o que eu quis dizer, né? É uma palavra que. Tipo, é isso que define a prática. Tipo assim, essa é a diferença entre ser legal e ilegal. É o consentimento das pessoas, prévio das pessoas e a segurança de que elas podem parar quando elas quiserem. Até porque, assim, ó, essa palavra-chave ela precisa existir porque implorar pra pessoa, pro sadista, no caso, que é a pessoa que tá controlando a situação, implorar pra ele parar pode fazer parte da brincadeira ali, da atuação das pessoas. Então, o dominador ou a dominatrix, ela não saberia diferenciar quando que é realmente pra parar ou não, quando faz parte da brincadeira ou não. Então, por isso que eles inventam essas palavras que são previamente acordadas antes de começar qualquer coisa, para que tudo fique seguro, o mais seguro possível, né? Não que os acidentes não aconteçam, porque existem pessoas que, quanto mais elas praticam, mais o limite delas aumenta, sabe? O limite vai ser estendido. Então, já tem bastante casos de pessoas que se botaram em risco e tem até pessoas que morreram porque chegaram nos ápices, assim, muito que não poderia, né? Que beirou a insegurança.
Mas é como qualquer hobby perigoso. É tipo você ser escalador de montanha. Você, alguma hora, ou vai parar de escalar a montanha porque tá muito velho, ou porque você caiu e morreu. Ainda tem, sabe, tipo, palavra de segurança, tem consentimento de todo mundo. Não tem crianças envolvidas, não tem animais envolvidos, porque senão é tortura animal, né? Maltrato de animais também é crime. Então, enquanto você não passar disso, tá ok. E é claro que existem pessoas dentro dos praticantes, dentre os praticantes, existem pessoas com parafilia, com alguma condição que precisa de tratamento psiquiátrico e tal, mas não é uma característica do sadomaso, dos praticantes do sadomaso, sabe? Mas com certeza existem pessoas com esses transtornos, sim. Cada um dos distúrbios psíquicos que se caracteriza pela preferência ou obsessão por práticas sexuais socialmente não aceitas, como pedofilia. Ó, aqui ele classificou o sadomasoquismo, só que ele botou sadomasoquismo extremo, exibicionismo, e tem outras que são várias categorias embaixo. Mas assim, é por isso que dentro dos praticantes disso tem a pessoa que precisa ser diagnosticada. É aquela coisa, se você acha que está tendo desejos que possam te colocar em risco ou que está colocando em risco outras pessoas, tem que procurar um psiquiatra. Tem que procurar um psiquiatra, porque, tipo assim, ó, botando em risco de verdade ou em risco de você ferir o seu corpo de uma maneira que ele não vai se recuperar, sabe? Isso aí tem que cuidar, entende? Frank percebe tarde demais que houve essa falha de interpretação. Assim que confirma o acordo, os cenobistas desaparecem levando essas oferendas que eu comentei. O Frank começa a sentir ondas e mais ondas de dor que se espalham pelos seus sentidos. Seus ouvidos sangram pelos sons que recebem. Seus olhos ardem com visões de alucinação. Ele fecha os olhos para tentar escapar das visões e vê que fazer isso foi ainda pior. Com os olhos fechados, ele vê a tortura que está acontecendo em sua mente. Não há um só local onde ele possa se esconder. Quanto mais ele implora para pararem, mais as dores se intensificam. Ele sente rasgos na pele, torções na musculatura e até seus ossos se partem devagar. E de novo, eu resumi bastante essa parte porque é bem incomodativo, é bem angustiante a descrição dessa cena. E acontece atos sexuais ali também. Mas tudo parece uma questão mais de tá acontecendo com ele, mas não parece que ter a intervenção da mão de um cenobita lá. Parece que meio que magicamente as coisas vão acontecendo. Mas, de novo, fica aquela coisa meio no ar. Será que tinha alguém ali com ele? Será que essas coisas estão aparecendo do nada? Sabe? E é super bizarro, é bem angustiante a descrição dessa parte. E daí, enfim, que o Frank passa isso, a alma dele foi pro inferno depois que o corpo dele foi desintegrado de tanta tortura. Isso é uma parte que eu acho que talvez o filme ficou bem bizarro nessa parte, mas ele não fez jus às paradas grotescas que acontecem nessa cena no livro. No livro, ele passa não sei quanto tempo sendo torturado, tipo, lentamente, e as coisas vão se intensificando, até que não sobra corpo mais e ele é levado pro inferno, a alma dele. No filme, é uma coisa quase que instantânea. Vários ganchos aparecem do nada, esses tais ganchos que o Pinhead aparece sempre, sabe, com ele, esses concorrentes e tal. Na verdade, eles nem são mencionados no livro, muito raramente aqui e ali. Eles aparecem no filme do nada, tipo, pegam todas as partes do corpo dele, assim, vários, né, fazendo quase o contorno dele de tanto gancho. Cada um puxa para um lado e o cara explode. E nisso aparecem vários pilares com várias partes de corpos humanas fragmentados, assim, grudados neles e tal. E tem de tudo, gente. Tem ouvido, tem piroca, tem cabelo, tem escalpo, tem de tudo, né, grudado naqueles pilares. Então a cena do filme também é bem forte, mas se tivessem feito como aparece no livro, seria pior.
Esses ganchos dão muita aflição. Ok, tem um aspecto que eu quero comentar com vocês que é muito interessante. E acredito que o Barker não fez isso sem querer, porque foi muito bem pensado. Que nós sabemos que o livro, a história inteira, os filmes inteiros, eles giram em torno do desejo, do que as pessoas desejam. Seja dor, seja prazer, mas enfim, é o desejo que move as pessoas. Foi o desejo de Frank que moveu ele a fazer todo o ritual. Depois vem o desejo da Julia, que é a personagem, a antagonista ali, que faz outras maldades. Ela é motivada pelo desejo de libertar Frank do inferno e ela faz maldades porque ela ama o Frank. Aí vem o desejo da Kirsty, que vou falar um pouquinho depois da diferença dos dois, do personagem da Kirsty no livro e dela no filme, mas ambos ela tem o desejo de proteger o Rory, que é o irmão do Frank, que ainda tá vivo. Então tudo gira em torno de cumprir desejos, os desejos das pessoas, que envolve, nesse caso, desejo de luxúria, desejo de amor, é sempre luxúria e amor. Uma das coisas que eu vou falar sobre o Frank só pra vocês saberem quanto pau no cu esse desgraçado é. Eu fiquei muito horrorizada quando eu li a tortura do Frank. Só que, como eu disse, eu não senti muita pena dele, porque a gente tem esse background dele aí. E ele é um desgraçado. Uma das coisas que ele já fez foi dar em cima da noiva do irmão dele, dessa Júlia, no dia do casamento dela com o irmão dele. Ele vai até o quarto onde ela tá de vestido de noiva já, tá se arrumando, tá preparada. E ele dá em cima dela. E claro, ela foi erradíssima também ao ponto de que ela aceitou as investidas. O ato entre os dois, o sexo ali entre os dois, eles acontece quase como uma violência. Só que foi uma violência aceita que fez parte, que o Frank viu que também fez parte do fetiche da Julia. Não, é muito pior. Porque pelo menos o Charlie Sheen, ele tem autorização pra fazer coisas, né? O Frank fez coisas sem autorização também. Então tá tudo agonia, tá tudo certo, tá tudo bem. No fear, no fear. E então esse ato entre os dois, entre o Frank e a Julia, chega, tipo, danificou até o vestido dela, sabe? E ele é tão violento que ele quase se torna um estupro. Só não virou um porque foi consentido. Todo o ato foi consentido. Mas, assim, ali a Julia, se ela já tinha uma queda pelo Frank, foi ali que ela notou que era com ele que ela tinha que estar. Então, com o Rory, o irmão dele. Só que acaba que, por conveniência, o Frank some, vai embora, vaza numa daquelas expedições dele. E ela acaba casando com o Rory de qualquer forma. Se não me engano, se eu me lembro bem, essa parte do que o Frank fica com a Julia, no filme não acontece no dia do casamento. Parece que ele só houve a traição, mas não foi no dia. E eu acho que no livro ficou muito mais bizarro por causa que foi no dia do casamento. E, tipo, ela já tava pronta. Ela tava lá com. E ele era padrinho. E ele foi lá e, tipo, deu no que deu, entendeu? Então no livro consegue ser ainda pior, né? Vocês estão percebendo que o nível do livro, por mais que o filme seja muito fiel ao livro, o livro do livro é muito maior. Tipo, não só porque é mais forte, é mais intenso, mas que o significado das coisas faz sentido. No filme tem muita coisa que não faz sentido. No livro, as coisas fazem sentido mesmo sendo muito mais bizarras, sabe? O Rory, ele se chama... No filme, trocaram o nome dele para Larry. Acho que trocaram porque Larry é um nome mais comum lá do que Rory. Sabe aquela técnica de você botar nomes fáceis dos personagens para que as pessoas lembrem deles? Então, nós temos a Julia, nós temos o Frank e agora nós temos o Larry, que é tipo o Joãozinho para eles. É tipo aquela galera que a gente sempre fala aqui dos videogames, que os nomes dos personagens é Jack, John, Sam.
Elle, sabe? São aquela M, são aqueles nomes que são feitos para lembrar, mas que na verdade acabam se repetindo em todas as obras. Todas as obras têm o Sam, Jack e o Joe. Ou a Mary. Então talvez por isso que no filme eles trocaram para Larry. Mas, tipo assim, tirando o nome deles, o personagem é bem parecido. A personalidade, ele é meio tapadinho, assim, também. Então, assim, isso aqui não ficou muito diferente. E essa do lado dele é a Julia. Que é a mulher que tem um desejo insaciável pelo Frank. Apesar de que o Frank sumiu e há mais de um ano não é visto por ninguém. E casou com o Rory igual por conveniência, né? Mesmo sem querer o cara, assim, namar o cara. Lá existe genérico também, mas com o título Batata fica diferenciado. Não é tão genérico porque tem acento no I e nunca ninguém soube disso. Aposto que vocês não sabiam disso também. Eu descobri alguns anos atrás que meu nome tinha acento. Essa Julia, ela continua pensando no Frank constantemente, mesmo após esse desaparecimento dele. Desaparecimento que, na verdade, eles acham que o Frank desapareceu numa dessas viagens que ele faz, viagens malucas que ele faz. Só que, na verdade, foi nessa época que ele foi levado pelos cenobitas. Como o Frank desaparece, essa casa, que é dos dois irmãos, ele fica sem ninguém morando. E o Rory, sem saber quando que o irmão voltaria, ou se até o irmão voltaria em algum momento, ele fala, não, já que a gente se casou, Júlia, vamos nos mudar pra lá, porque a casa é muito boa. Realmente, a casa é grande, se eles quiserem construir uma família, tem bastante quarto e tal. É uma casa relativamente bem conservada, né? Tirando aquele quarto lá, mas eles não sabem. Então, eles se casam e se mudam pra essa casa. E é aí que começa a acontecer coisas meio esquisitas. Por causa que o Rory não sente nada de diferente. E ele continua ali na reforma da casa. Ele continua com a mudança, porque a mudança é bem grande. Eles trouxeram bastante coisa, leva dias. E nesses dias, durante a reforma, a Júlia ela vai ver os quartos para escolher qual quarto vai ser o do casal. E geralmente é o master quarto que vira o casal, né? O maior e tal. Então ela vai direto naquele quarto que ela sabe que é o maior. Só que esse é o quarto que o Frank usou pra fazer o ritual. Então quando ela abre, tava trancada, tipo, ela abre o quarto e vem aquele cheiro horrível. O quarto não, tipo assim, não tem sangue, não tem nada, mas tá cheio de mofo. As persianas ela tenta abrir, não consegue, tá tudo grudado. E ela sente uma energia muito ruim vinda dele, mas ao mesmo tempo um toque familiar nessa energia. Sabe? Tem alguma coisa que fica naquele. Ela fica dividida nesse sentimento de que tem algo muito ruim que ela não quer que ali seja o quarto dos dois, mas que tem algo muito familiar que é ficar traindo ela para aquele quarto o tempo todo. O Rory não é supersticioso e, tipo, ele quer fazer o quarto dos dois lá e fala, não, mas se a gente tirar isso aqui e fizer e arrumar e, né, consertar, vai ficar bom. Esse é o melhor quarto, é o maior quarto. Mas a Julia insiste que ela não quer que seja, e no caso eles acabam deixando aquele quarto fechado e escolhem outro quarto para ser o quarto deles. Em certo momento, o Rory vai tentar abrir as persianas daquele quarto para tentar ventilar um pouco lá, entrar um sol. E ele se machuca, porque tá muito bem pregado. Corta a mão e é. Tamo até, ó. Corta a mão e é um corte profundo, então sai bastante sangue da mão. O sangue respinga no chão, né? Molha um pouco ele e tal. E depois ele sai, tipo, ele os dois saem, a Júlia e eles saem pra poder fazer curativo. Quando a Júlia volta pro quarto, o sangue não tá mais lá. Tanto que o Rory fica achando que a Júlia limpou. E a Júlia fica falando, não, eu não limpei. Só que, sabe aquela parada dos caras em tudo que é situação? Filme, série, livro, papapá, agirem como se a mulher fosse louca?
Do tipo, ah, provavelmente você fez isso e você não se lembra. E ela, tipo, eu não fiz isso. Então, a velha tática do tipo, vamos desacreditar a mulher porque ela está louca, acontece nesse livro também. E a Júlia, tipo, ah, não vou discutir, sabe? Tipo, beleza, ah, tudo bem, eu limpei e não lembro. Só que, na verdade, esse sangue foi sugado pelo quarto. Como ali foi onde aconteceu o ritual com o Frank, meio que virou um altar. E aquele sangue se tornou uma... Visto. Então, esse sangue foi aceito, digamos assim, como oferenda pelo quarto e alimentou o Frank. O Frank não tem mais corpo, então aquele sangue ele deu um pouco de força para que ele conseguisse se comunicar mentalmente com a Júlia quando a Júlia volta pro quarto. Ali, nessas conversas vai e vem, nessas poucas mensagens que ele consegue enviar para ela descobre que é o Frank que tá ali. E ela percebe que não é loucura, que realmente ele tá ali e tal. Eu tô resumindo bastante porque eu quero que vocês leiam ou que vocês assistam o filme também. E daí, eles ali naquele momento que ela descobre que é o Frank e que percebe que ele conseguiu restaurar um pouco da força dele por causa do sacrifício em sangue, ela começa. Aí eles fazem um acordo de que ela atrairá pessoas ali para aquele quarto para poder fazer sacrifícios para que o Frank recupere totalmente o seu corpo físico e possa ser libertado do inferno, porque assim é o único jeito dele fugir. São com esses sacrifícios. Enfim, aí a Júlia, resumindo bem resumidamente, a Júlia começa a caçar pretendentes, digamos assim, ela vai lá e começa a seduzir caras em bares e tal, para tentar levar eles lá para casa para poder fazer o sacrifício desse quarto. E gente, só vou dar uma ênfase aqui no quão grotesco que o filme conseguiu fazer essas partes. Ele é bem fiel e o jeito que o Frank vai vindo pro nosso mundo é em partes. Então, pelo primeiro sacrifício, ele vai lá, consome a pessoa e deixa os restos pra Julia limpar, que é uma parada muito nojenta. Mas ele aparece como uma geleca com esqueleto dentro. É nojento. Aí, tudo vai aparecendo aos poucos. Ele vai vindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Aí, até que ele chega ao ponto de ficar assim, ó. Esse é um dos últimos estágios dele. Imagina, um dos últimos estágios é ele assim. Não, é grotesco, mas essa parte é muito interessante no filme. Esse é um dos últimos estágios que basicamente ele tá faltando pele. Nojento. No livro, a descrição é bem grotesca também, sabe? Mas enfim, que tipo, é tudo muito bizarro, é muito nojento. E até que o filme conseguiu, assim, pros limites de efeitos especiais que eles tinham, porque era tudo feito. Tudo feito. Foi em 87 que lançaram o primeiro filme. Então, poxa, eles tinham muita limitação. Era tudo feito manualmente ali, com maquiagens e coisas assim. E, cara, se vocês olham pros efeitos do filme, pra produção, ficou muito bom. E sabe, tipo, uma das coisas mais assustadoras na história é que Frank tá nessa aparência dele assustadora, grotesca, nojenta. A Julia realmente, ela fica em choque durante uns momentos, mas ela aceita fazer o plano do Frank de trair os caras, então já mostra ali que a índole dela é a mesma que a do Frank. Ela convive ali com o Frank naquele estado, não, ela não tem medo de matar as pessoas e de cometer outros atos assim horríveis. Então, uma das coisas que me chocou muito nessa parte foi isso. Qualquer ser teria ficado muito traumatizado. O próprio Frank ficou muito em choque quando viu os cenobitas a primeira vez. Pelo menos no momento, né? Ela viu o cara pior que um cenobita, num estado assim horrível, ficou em choque e depois, oh, tô GG, tô bem. E outra, continuou desejando ele. Claro, ela não se deixou ser tocada por ele até ele estar numa consistência um pouco menos nojenta, né? Mas, de qualquer forma, ela não repudiou, sabe, só a visão dele ser uma gosma. Isso eu achei muito, muito incrível.
E em 87 chega nas telonas o primeiro filme da franquia, chamado Hellraiser, apenas. E dirigido pelo próprio Clive Barker. Ele conseguiu apoio financeiro conseguiu apoio para financiar a produção em apenas um ano após a publicação do livro. Então vocês verem como a publicação do livro, da história em novela, ela realmente comoveu a galera e fizeram eles comprar a ideia, né? De todos os filmes desse universo, Hellraiser foi o mais fiel à obra original, com apenas uma ou duas mudanças de roteiro. Desses detalhes que eu comentei, alguns não tão detalhes assim, mas em questão de fidelidade, ainda é o mais fiel realmente ao universo do Barker. Como que ela volta? Como é que eu posso explicar? Ela volta a princípio como ela mesma, só que ela tá vestindo uma carcaça dela mesma. É como se ela tivesse, tipo, essa versão sem pele do Frank, só que um pouquinho diferente. Eu só vi o primeiro filme, também tô curioso. Ah, mas é aquela coisa, gente. Se não me engano, ela volta no 3. Ou é no 2? Acho que é no 3. É horrível o filme, é horrível, meu Deus, é um lixo, meu Deus, socorro. Enfim, é horrível. Eu assisti por meios de precisava pesquisar. E... ah, mano, tem um dos filmes que o Hellraiser começa a sair transformando a galera em cenobita na rua. Aí, tipo, o cara, o fotógrafo lá que tava tirando foto vira um cenobita do nada. E ele vira o cenobita que tem uma câmera grudada na cara e o poder dele é dar zoom. Aí tem o outro que tem lança CD na rua, na rua e os CDs são tipo shuriken e que corta as pessoas. Cara, enfim. Não precisa. Não precisa, cara. Não precisa, sério. Até a própria caracterização dos cenobitas, que ele depois fica uma bosta. A própria maquiagem do próprio Pinhead vai diminuindo a qualidade. Lá em 87, os caras conseguiram fazer uma maquiagem muito boa. E poderia ter ficado engraçado e não ficou. Nos próximos filmes, que vieram, tipo, muito tempo depois, né, vieram em sequência, ficou bosta. Dá pra ver o pó branco na cara do cara, dá pra ver a rachadura do pó branco dele na cara, tipo... Não tem como, não tem como, sério, não percam o tempo de você. Ou percam porque você, né, pode estar curioso. Eu vi mais um filme, mas não lembro de nada direito. É, eu pensei que em te falar sobre o 3, mas esqueci. Eu lembro desse dos CDs. Você lembra do CD? Pronto. Então tu só recomenda um? Eu só recomendo um, sinceramente. Os outros são canônicos, por mais que eles sejam um abacaxizão. Cebolita... Raio cebolitador. Cara, é exatamente isso que acontece. Pera, ele vira um boss do Devil Within. Gente, é bizarro. É muito bizarro. Porque assim, ó, tem como você virar um cenobita. Tanto que os cenobitas mais famosos que a gente conhece aqui foram humanos já. Só que existe um certo processo bem complicado, bem doloroso e que leva bastante tempo. E se você for escolhido, sabe? É uma parada do tipo, ai, você morreu, pronto, pô. Não é tipo, ah, você precisa ser muito mal. Você precisa ter certas características específicas pra ser escolhido como cenobita. Entendeu? E ali os caras saem transformando todo mundo que morre, sabe? E todos os... Aí tem o doutor. Nossa. O cenobita doutor é uma coisa ridícula. Que eu não consegui achar nem graça. E ele vem com umas frases prontas do tipo, ele é um doutor, né? Acho que é o 2 esse. Ele vem como doutor. E ele morre, ele vira um cenobita, ele volta. E só por ele ter sido um doutor na vida real, fizeram com que ele falasse frases prontas de médico quando ele virou cenobita. Além do design dele ser muito, muito bestinha, ele fala: ah, o doutor chegou, o seu diagnóstico é tal, ah, ha, 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 e daí ele persegue a pessoa. Tipo. E os filmes, basicamente, os próximos filmes, eles viram uma brincadeira de
gato e rato, sabe? Do tipo, os protagonistas têm que fugir e os cenobitas estão atrás como se fossem monstros. Só que não é isso, né? O Crux seria um, tenho certeza. Tempo é muito caro em filme. Tenho compreensão, beleza, Lucas. Pode tentar inventar desculpas. Cara, eu vi todos os filmes, menos o último. Vale a pena pelo universo, mas os filmes depois dos dois são ruins. Nossa. Olha, a partir do 10 minutos, ó, faltando 10 minutos pra acabar o 1, a partir desse ponto, toda a franquia é ruim. Agora, não é que vocês não possam gostar, entendeu? Tipo, sabe aquela parada do, nossa, esse filme é ruim, mas eu gosto? Tem alguns pontos, alguns trechos dos outros filmes que são interessantes, mas, tipo, alguns aspectos, alguma cena que é interessante e tal. Agora o resto. Gente, não. Não tem como, não tem como. Tem uns que eu assisti só. São uns 10 filmes. E tem uns que eu só assisti só pra dar risada. Sim, ele tinha uma essência diferente do que tinha na época. E decidiram pender pro genérico. Sabe, por exemplo, o Pinhead, ele vira basicamente um monstro da, por exemplo, do Sexta-feira 13 ou Freddy Krueger, que fica perseguindo as pessoas e fazendo piada e satirização, e as pessoas têm que, meu Deus, fuja do Pinhead, é isso, sabe? Pô, o Cenobitas era muito interessante justo por causa desse característica deles do primeiro livro, sabe? Que até um certo momento foi mantido no primeiro filme. Mas quem sabe se essa série vier, eles não vão tentar salvar toda a franquia, né? Ai, eu até cheguei a notar uma curiosidade aqui que, nossa, isso aqui foi muito sensacional. Os outros filmes são tão ruins que em um deles aparece na abertura a seguinte frase: saído diretamente da mente brilhante de Clive Barker. E depois o Clive foi no Twitter e tweetou o seguinte: essa merda não sairia nem da minha bunda, muito menos da minha cabeça. Eu achei muito genial, mas ok. Mas tu vê o quanto ele ficou decepcionado com o que fizeram com o universo dele, né? Acho que ele não gostou muito. Ele detestou todos, tipo, depois que vieram, assim. Teve um que outro que ele nem se manifestou, a gente não sabe se é tipo, ficou aceitável, ou se ele não quis nem se manifestar sobre. Esta moça aqui é outra diferença grande entre livro e filme. Ele não chegou a processar os filmes depois, não. Pelo que eu pesquisei, não. Ele tava ganhando dinheiro, né? É aquela coisa, o Barker criou um mundo e falou, vai, se virem. Enquanto ele tava ganhando dinheiro, ele tava deixando fazer. Outra grande diferença é que a Kirsty, no filme, ela é a filha adolescente do Rory. Esse é o segundo casamento do Rory e ele decide se mudar para a casa antiga da família. Nesse momento, a questão de ele se casa e muda para a casa da família é igual no livro. Só que, no livro, a Kirsty, ela não é filha do Rory. Ela é, na verdade, apaixonada pelo Rory, uma colega de infância, digamos assim, uma amiga de infância do casal, e que nunca se declarou para o Rory, mas, tipo assim, a Julia sabe que a Kirsty sempre foi apaixonada pelo Rory, e, enfim, né? Mas daí ela mora perto ali, ela mora na mesma quadra que esse casal. E já aí no filme passaram para ser a filha do primeiro casamento do Rory. Tipo assim, mudou a questão de. Mudou só um pouco da motivação, no caso. Porque assim, ó, as personalidades são muito parecidas dos personagens. E claro, essa aí é mais nova que a Kirsty, mas tirando isso, elas são muito parecidas. E a questão da busca, né, dessa personagem é justamente que a Kirsty, no livro, ela quer salvar o Rory porque ela ama romanticamente ele. E a Kirsty, no filme, ela quer salvar porque ela é o pai, porque é o pai dela. Então, assim, eu buguei com essa mina aqui. Por quê? Coitada, só porque ela tá em completo pânico. Eu achei que você ia falar que era a filha do Frank e apaixonada pelo Rory. Não, porém, no filme, pra mostrar um pouco mais da característica
abestada do Frank, quando ele tá naquele estado semi-vivo, semi-morto, ele encontra a Kirsch na casa, porque ela vai lá pra, tipo assim, pra tentar... Porque assim, ela, na verdade, a Kirsch, o que motiva ela no filme é que ela acha que a madrasta dela tá traindo o pai dela. Porque ela vê que a madrasta tá levando homens pra casa deles, enquanto o Rory não tá em casa. Então ela fala, só que antes de eu contar isso pro meu pai, eu vou lá e vou ver se vou ter certeza do que tá acontecendo. E daí ela entra na casa e pega no flagra a mina tentando matar um cara, a Julia tentando matar um cara e o Frank semi-vivo ali. Nessa parte, o Frank tenta até pegar ele tenta violentar a Kirsch. Graças a Deus, ele não consegue, mas, tipo, ele sabe que é a sobrinha dele. Então aí já tem uma conotação até incestuosa. Mas é que assim, ó, gente, pra um cara do nível do Frank, isso não é nada. Então, assim, tem essa... Eles botam essa cena dela fugindo e tal, dela conseguindo fugir, mais pra, tipo, mostrar pra gente também que o Frank é realmente um babaca. Tio. E aí, Fred, boa noite. Ô, Fred, você já tem mais de 18? Frank, babaca. Muito. Bota, tipo assim, muito babaca. Como é que você tá, Fred? Tá bem? Esse sorteio me odeia. Quem que ganhou? Ó, a Lari não ganhou de novo. Ah lá, viu? Vocês estão reclamando da Lari? Ah, então perfeito. Boa, Lucas. É isso. Tá tendo que checar a identidade hoje? Sim, né? Nós estamos com certos assuntos meio polêmicos, né? Hoje estamos checando identidades na portaria. Milagre é Lari não ter ganho. Ah, mas fala, de vez em quando assim, tem dias que ela ganha todos. E tem dias que ela não ganha praticamente nenhum. Ainda bem, né, que você tem 18 strike. Nossa. Em cada orelha, né, Norte? Em cada orelha. Agora nós vamos rapidamente falar sobre os cenobistas mais famosos da franquia. Eu vou falar, tipo, dos 3, 4 mais famosos, porque o que marcaram mais, né, nossas memórias, mesmo que inconsciente. Porque, gente, são mais de 30 cenobitas que aparecem em todas as obras. Isso incluindo, né, filme, livro e HQs. Então a gente vai ter que dar uma focada aqui, senão a gente não vai ser aqui hoje. Beleza, é que ela é mod. Larifóbicos! Eu apoio a Lari, olha lá, Odin. E eu tava agora mesmo comemorando aqui na capa, falando, ei, ganhei uma. Eu nem sei como eu tô 27 vezes e eu só assisto as lives. Ah, na posição 27. Dá pra pular o Cenobita LCD? Com certeza. Na real, eu nem coloquei ele na lista. Eu fiz uma menção honrosa aqui porque ele foi muito engraçado. Mas eu nem vou falar muito dele, não, cara. Relaxa. Pinhead, ou o Reverendo do Inferno, é o mais famoso cenobita e o que mais aparece na franquia. Na verdade, ele tá em todos os filmes. Ele é o líder de um dos grupos sombrios devotos de Leviatã, o Senhor da Dor e do Prazer. Pinhead já foi um humano chamado Elliot Spencer, o capitão do exército britânico durante a Era Vitoriana, por volta de 1887. Ele fez um acordo com os cenobitas após abrir a configuração do Lamento. Uma vez no inferno, ele se destaca pela perversidade, poder e habilidades de manipulação, começando sua escalada até a liderança do grupo. E assim, existem centenas de cenobitas, talvez milhares, a gente não tem uma contagem específica. E eles são divididos em grupos, tipo subgrupos, e cada grupo tem seu líder e sua líder. O Pinhead, ele é conhecido como o mais forte, mas é que a gente não, como eu disse, a gente não conhece outros, e o nosso foco geralmente é nele. Então, mas ele é conhecido como um dos mais fortes entre os líderes. E disse ele. Ok? Então sim, ele já foi humano. Tem até um dos filmes que é bizarríssimo.
Um dos últimos até, em que o Pinhead ele volta à forma humana e é mandado pro mundo dos humanos e é horrível esse filme. Mas, enfim, acontece, né, gente? É canônico. Ok? Ok, perfeito. Anotaram? Beleza. É aquela coisa, gente. Eu já tô falando pra vocês que as paradas são ruins, entendeu? O 1 é bom, o 2 pouquinho, pouquinho, bem pouquinho. Mas fiquem assim, ó, à mercê de vocês assistir ou não, né? Essa bichinha aqui me dá medo. A companheira mais fiel de Pinhead consegue ser mais temida que ele. Ela é incontrolável e tem apetite insaciável pela dor, sendo a única cenobita que pode ir contra as vontades do Pinhead e viver para contar a história. Seu nome é tão temido que ninguém ousa pronunciar, a chamando apenas de Cenobita Fêmea. E realmente, gente, o nome oficial dela tá como Cenobita Fêmea, porque a galera não quer falar o nome dela. Quando humana, ela foi uma freira que estava insatisfeita com o serviço de Deus. Ela desenvolveu desejos obscuros e foi alimentando eles até não tolerar mais. Um dia, ela deu abrigo a um viajante e este lhe presenteou com a caixa de Le Marchand, prometendo que todos aqueles desejos reprimidos seriam atendidos. E foi o que aconteceu. Malahoo, ela convocou os cenobitas, ela passou por altas torturas, tanto físicas como psicológicas e sexuais, e aí ela foi levada para o inferno. Lá, ela também se destacou por sua vilanesquidade e pelo seu poder espiritual, porque é uma coisa que tem que ser. A alma tem que ser muito poderosa para poder fazer manipulações e tal. Então, ela virou essa tão temida cenobita. Não quer ou não querem pensar num nome. Não, mas na real, tipo, todas as outras personagens fêmeas, que tem várias, todas elas têm nome. Essa é a única que não tem e ela é a mais clássica. E, tipo, ele poderia ter, se fosse pra criar um nome, ele poderia ter criado um nome junto quando a galera começou a chamar o Pinhead de Pinhead. Cara, pareceu que a mesa inteira tremeu. Eu achei que tava tendo um terremoto aqui. Por quê? What the fuck? Beleza. Ou é o vizinho batendo na parede com a furadeira de novo. Provavelmente. O portal abrindo. Cara, que cagaço que eu tomei. Você fazer as pessoas não quererem falar o seu nome é algo difícil. Por isso que eu digo, tipo, talvez quando você fala o nome dela, talvez, tipo, isso chama ela, talvez seja um dos poderes dela. E a galera não fala o nome dela. Terremoto em Cruzalda. Lá escorre! É o Cenobita! Não! Eu não falei o nome dela, eu nem sei o nome dela. Quer dizer, eu sei, mas eu não posso divulgar. Voldemort. Aquele que não pode ser nomeado. Que não espanta ninguém. É, tipo... Esse é um Voldemort que tem nariz e que dá medo de verdade, né? Próximo. Fala. Você falou na sua cabeça. Não, mas parece que a galera não fala. Ninguém falou em não pensar. Penso mesmo, é o Lorde Bumbum Mole. Nossa, não fala eu falar esse nome. Mano, vai cair as paradas aqui. Não fala eu falar esse nome. Meu Deus, até o Nedauro aí, na moral. Quase caiu o estante em cima de mim. Enfim. Próximo. Chatterer. Tem desejo imenso pelo prazer e por toda a dor que pode causar ao mesmo tempo. Quando humano, ele acusou sua mãe de assassinar o próprio pai, mesmo o pai tendo histórico de super abusivo. Ele então é deixado em um orfanato, onde conhece um rapaz e passa a ter relações com ele. Jim, como era chamado quando ainda humano, era muito bonito, chamando a atenção de todos por motivos superficiais. Ele cresce e se torna prostituto, atendendo várias pessoas por dia, principalmente homens. Um dos clientes lhe pergunta: qual é o seu maior desejo?
E Jin responde: ser amado. Após um tempo, o mesmo cliente faz a mesma pergunta e Jin responde: ser feio. Ele pensava que se fosse asqueroso por fora, as pessoas teriam que o amar por quem ele era e não pela aparência. Então, esse cliente, esse misterioso cliente, o portador da caixa, ele dá pro Jim essa caixa de Le Marchand e diz que com ela é possível realizar essas vontades, esses desejos dele. O Jim então fica no impasse de fazer ou não. Aí acontece algumas outras coisas na história dele que não são tão relevantes. Ele tinha um namorado lá, daí ele quer fazer o namorado dele abrir a caixa para tentar fazer um pacto com os seres que vão vir. Aí acaba que não consegue e o namorado dele termina com ele e vai embora. No final ele acaba cedendo e abrindo a caixa e daí acaba tendo os seus desejos realizados de verdade, né? E por isso que ele é um dos mais desfigurados cenobitas. Porque ele tá sendo torturado desde a adolescência, porque isso aconteceu na adolescência dele, né? E também porque um dos desejos dele era ser muito asqueroso pra parte de fora. Tanto que ele nem tem olho. Não sei nem como é que ele enxerga. Só que o mais bizarro, né? Butterball. Ou o bola de gordura. É um dos integrantes do grupo do Pinhead. Não existe muita informação sobre ele, mas sabemos que ele foi um humano obeso e pervertido. Seus desejos também eram maiores do que o mundo mortal poderia prover, o que o levou a abrir a caixa de Le Marchand. Não tem muita informação sobre ele realmente, e a gente descobre outras coisas mais conforme vai vendo a história e tal, mas ele é bizarro e não tem muito informação. Só que sim, gente, a cabeça dele é pra parecer uma piroca mesmo. E o rasgo do estômago dele é pra parecer uma vagina assim. É tipo assim, é tudo por querer. Porque ele é um dos mais ligados às coisas sexuais do grupo. Então sim, ele é um monte de partes íntimas ambulantes. A Kirsty, a protagonista dos primeiros filmes do Hellraiser, e a que consegue derrotá-los várias vezes, se torna uma cenobita mais tarde em uma das HQs. Ela continua sendo perseguida pela Ordem de Gash e decide que tentará assumir o inferno para salvar seus entes queridos e colocar um fim no ciclo do sofrimento. Com a ajuda de uma amiga, ela constrói um plano que a leva até o inferno. Ela faz um acordo com Leviatã e passa a transformar-se na nossa Pinhead. Na nova Pinhead. E assim, não é tão simples assim. Eu resumi bastante de novo. O Pinhead, ele começa o processo de transformação dela em cenobita, cortando o escalpo dela, fazendo altas coisas bizarras. Depois, ela tira todos os pregos da cabeça do Pinhead e esses são inseridos na cabeça dela. Então, assim, é um processo bem complicado. E no final, o Pinhead acaba sendo punido e é enviado para o mundo dos mortais. É aquele meio que aquela adaptação que tentaram fazer no filme lá. Mas no filme a Kirsty não chega a virar a Pinhead. Mas o HQ também é canônica, então o que fazer a respeito, né? E a nova Pinhead, ela se mostra muito forte. E o que explica como que a Kirsty conseguiu escapar dos cenobitas durante tantos anos. Porque, na verdade, a gente já sabia que ela era forte, mas não sabia quanto. Só que, assim, ela não consegue quebrar o ciclo como era planejado. Ela consegue mudar um pouco como as coisas são feitas, mas o ciclo não consegue ser quebrado porque eles têm que existir por causa dos desejos dos humanos. Enquanto os humanos desejarem prazer, desejarem dor e principalmente desejarem coisas proibidas, os cenobitas vão estar ali, Leviatã vai estar ali e eles vão ser alimentados com essa veneração, digamos assim. Colocar eles pra brigar com um alien. É que, tipo, o cenobita, no caso, mesmo se ele for morto no mundo real, ele tem jeito de ser reconfigurado, digamos assim, lá no inferno.
Então, tanto que, tipo, os corpos de alguns cenobitas são totalmente destruídos de tanta tortura que eles mesmos se infligem ou que pedem pra ser infligido. E quando vê, eles reaparecem. Então, tipo. Mas não que eles sejam realmente totalmente imortais. Existe jeito de você aprisionar. Tanto que o próprio Pinhead é aprisionado em um dos filmes lá. E só que ele não é morto. Ele é aprisionado, aí a cenobita fêmea morre, o Shareter morre também. Não, Chatereira morre também. E quando o Pinhead se solta por causa dos sacrifícios que são feitos por ele revive. Ele tem tanto poder que ele revive a fêmea e o Chareter. Me lembrou dos demônios do Warcraft. E ainda tem todos os quadrinhos que publicaram sobre o Hellraiser. Gente, é muito quadrinho. É muito. Eles estão publicando HQ até hoje. Eles estão publicando essas HQs desde 1980 e até hoje tem gente produzindo elas, tem gente trabalhando nelas. E para quem quiser saber a ordem de leitura é a seguinte. Primeiro vem esse livro aqui, que é o Hellraiser Renascido do Inferno, que agora nós temos a tradução aí de Darkseid. Agora não, desde 2015, né? Depois vem o Evangelho de Sangue, que também já foi publicado pela Darkseid, tá num livro muito bonito. E não que assim, ó, tem que ser nessa ordem porque é cronológico. Não, foi ordem de publicação. Pode ajudar um pouco a gente a se ambientizar com a questão, porque aqui a gente vai ser introduzido, nós vamos ser apresentados para esse universo. E no Evangelho de Sangue nós vamos ver o background de muitos dos personagens, ou vamos encontrar informações sobre a questão do demônio e tal. Então, aí depois tem todos os livros de sangue, que são vários contos, são antologias, que talvez a Darkseid acabe publicando também, né? Vamos ver. Eu tenho um do livro de sangue, né? Se não me engano, mas tem vários que são publicados lá fora que ainda não vieram para o Brasil. Mas como eu disse, a ordem não vai afetar muito. Se vocês quiserem começar pelo Evangelho de Sangue, por exemplo, não tem problema. E aí, Shiro, boa noite, tudo bom? E Ruiveira, você gosta do primeiro filme? Eu curti. Eu gosto de rir dos outros. Mas o primeiro eu curti. Eu gostei por causa do que eles conseguiram fazer com um pouco recurso que eles tinham no momento. E apesar das mudanças do roteiro, conseguiu ficar um filme interessante, né? Mas como eu disse, eu faria todas as alterações que eu falei pra vocês, questão do livro. Que tem aquelas partes que eu acho que eles podiam ter tirado. Só que tem uma questão aqui que eu vou falar pra vocês. A questão das HQs, a maioria, os reviews delas são negativos. As notas daqueles Rotten Tomato, aqueles coisas são bem baixas. Então parece que se vocês querem ler as HQs, vocês vão ter que dar uma garimpada. Porque existem boas entre elas ali, mas que a maioria não vale muito a pena. Então, assim, se vocês forem comprar realmente a HQ do Hellraiser, pesquisem, vejam opiniões, vejam, sei lá, reviews sem spoiler, alguma coisa assim pra vocês verem se realmente vale a pena ou não. Ou fiquem só com os livros também, né? Porque os livros é certeza que é bom. Review de site não vale a pena ler. Não, mas aí que tá. Uma coisa é você ler, tipo, coisas que foram patrocinadas às vezes. Ou, sabe, tipo, é que as pessoas confundem sinopse com resenha. Por exemplo, eu vou dar uma sinopse aqui. Então quer dizer o quê? Eu vou contar um pouco da história pra vocês, vou contar como é que vocês vão encontrar nessa obra, não sei o que, não sei o que. Agora, um review, uma resenha, você vai dar opinião, a sua ou de outra pessoa, geralmente a sua. E então você não pode só contar a história. Você tem que falar a verdade sobre o que você achou. E muitos desses sites que fazem resenha, eles literalmente fazem só uma sinopse do que você vai encontrar dentro desse livro. Mas, aí quando você vai ver, por exemplo, isso é bom, isso não é, isso funciona, isso não é, a pessoa não fala. Gente, boa noite. Muito obrigada. Foi muito divertido. Foi muito legal, Zis.
Nos falamos lá no Discord. Vamos chegar fazendo um barulhinho lá na uva. Ok? Boa noite, gente. Bom descanso. Valeu! Valeu, 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 valeu. Boa noite.